Olá pessoal, saudações, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Aqui a gente está falando do naipe, né, de introdução à análise de projetos. E nessa aula nós falaremos sobre associações. Nas aulas anteriores nós falamos sobre conceitos e atributos e hoje nós vamos falar sobre associações. Bom, então nossa agenda vai ser a seguinte para hoje, ó. A gente vai primeiro definir instâncias, depois o que são associações, e aí a gente trabalha com um exemplo inicial para nossa compreensão. Então vamos primeiro para instâncias. Veja bem, vamos trabalhar um exemplo aí. Eu desejo criar um sistema para armazenar informações de pessoas e carros. Então, se o meu sistema vai trabalhar com informações de pessoas e carros, quais são os meus conceitos? Pessoa é um conceito e carro é outro conceito. Quando eu falo que pessoa é um conceito e carro é um conceito, eu posso trabalhar, eu vou entender as ocorrências dos meus conceitos. Aí vamos para o quadrinho do lado direito. Cada ocorrência dos meus conceitos vai receber o nome de instância ou objeto. Então você está vendo um conjunto aí que tem o Greg, o John, a Marta e o Chris. Cada um dessas ocorrências é uma instância ou um objeto do meu conceito. Então, Greg é uma instância ou objeto, John é uma instância ou objeto, Marta é uma instância ou objeto e Chris é uma instância ou objeto do meu conceito pessoa. A mesma coisa acontece com o carro. Eu tenho o carro vermelho, o carro azul, amarelo, o carro cinza. Então, cada um desses carros é uma instância ou objeto do meu conceito. São as ocorrências, então. Então, o que é instância? São as ocorrências dos meus conceitos. E associações? A associação é um relacionamento estático entre dois conceitos. Lembrando quais são os conceitos que a gente está trabalhando? Pessoa e carro. Então, a associação é um relacionamento estático, no nosso exemplo aqui, entre pessoa e carro. Por exemplo, eu desejo criar um sistema para armazenar informações de pessoas e carros, mas eu não tenho simplesmente a necessidade de saber quais são as pessoas e quais são os carros. Eu também desejo saber quem é o dono de cada carro. Ou seja, não é só saber as pessoas e carro, quem é o carro, não, quem é o dono. Esse quem é o dono é justamente a associação. Olha aí, ó. Tá vendo essa linha vermelha? Essa linha vermelha é que indica quem é o dono. Então, essa linha vermelha está dizendo para mim a associação. Veja que no lado direito, onde representa os carros, cada carro tem um dono. Veja que no lado esquerdo, que representa os donos, eu posso ter um dono, uma pessoa que é dono de mais de um carro. E eu posso ter uma pessoa que não é dona de carro. Então, eu faço o relacionamento, as associações. Um carro nunca vai ter mais de um dono. Um carro só tem um dono, ok? Agora, uma pessoa pode ter mais de um carro. E aí, trazendo isso para o mundo real, a gente tem ali, ó, para nosso ML, no nosso projeto real, a gente tem a pessoa, veja o conceito pessoa, aí eu coloquei dois atributos bem simples, o ID, que vai ser a identificação e o nome da pessoa, e o carro eu coloquei o ID do carro, o modelo do carro e o ano do carro. Veja que a gente tem aqui, ó, veja que a gente tem aqui para nossa visualização algo chamado multiplicidade. É a nossa próxima aula. Tá vendo? Esse aqui indica a multiplicidade. Que dono é o papel. Então eu tenho um dono, ó, o papel dono é a multiplicidade. Isso aqui eu vou trabalhar na próxima aula, não esquenta a cabeça agora não. E aqui no meio eu tenho tem, é o nome da associação. Isso aqui tem pouco valor. Muitos autores não trabalham com o nome da associação, ok? Mas eu coloquei porque há outros que também representam isso aí. Então, um carro pertence a uma pessoa, tem um aqui. Essa multiplicidade, próxima aula, beleza? Então, olha, a gente jogando agora no mundo real. Olha, vamos trabalhar esses três exemplos, ó. No mundo real, uma pessoa pode ter um carro, uma pessoa pode não ter um carro, uma pessoa pode ter mais de um carro. No nosso relacionamento ML, pessoa e carro, ok? E agora nos objetos, olha ali, ó, fazendo a ligação dos objetos. Veja que eu coloquei
O primeiro objeto aí, o Greg, né? A matrícula dele, o ID 2031, nome Greg, relacionado com o objeto, qual carro? ID 1001, é um Fox, o ano é 2015. Então aqui eu estou tratando o objeto. Essa é a parte que a gente joga na linguagem de programação. Essa é a parte que a gente desenvolve na linguagem de programação. Agora, coisas que a gente tem que ter atenção no relacionamento, ok? Eu mostrei para vocês o terceiro, que é o correto. Pessoa relacionada, uma pessoa é dona, relacionado com o carro, ok? Agora, o que seria errado? Olha o primeiro errado aí. Quando lá em carro eu coloco o dono, eu coloco a pessoa. Não. Pessoa, a informação dono, ela já está dentro do conceito pessoa. Então, ela não entra no carro. A informação dono não entra no carro. Um outro exemplo muito errado a estrutura de relacionamento. O banco de dados trabalha muito com estrutura relacional. E aí no banco de dados, as pessoas, ao construir o banco de dados, elas colocam uma chave estrangeira, a chamada chave estrangeira. Você vai ver ali em carro, se isso fosse um banco de dados, o ID pessoa seria a chave estrangeira dentro da tabela carro. Mas isso aqui numa tabela de dados, no modelo ML não. Isso aqui seria relacional, a gente está trabalhando com ML. Então isso aqui também é muito errado. O certo é justamente isso, ó. Cada conceito tem os seus atributos específicos e são relacionados com essa linhazinha fazendo a associação. Beleza? Ok? Então, o resumo da nossa aula aí, a associação é um relacionamento estático entre dois conceitos. Não confunda isso com o modelo relacional. E aí, no relacionamento, eu tenho o nome da associação, de pouco valor, o nome do papel e a multiplicidade, que é aquele númerozinho ali, 1, que a gente vai trabalhar na próxima aula. Bom, sucesso aí. Qualquer dúvida, coloca aí pra gente. Continua nas nossas aulas aí. Um grande abraço. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você está passando aí, gostou do vídeo, dá uma curtida e vai ser bom para a gente aí, tá bom? Saudações e até mais.